Olá, crianças! Vamos agora para a nossa segunda parte da aula de matemática. Agora vocês vão pegar o livro de matemática de vocês, vão abrir o livro lá na página 84, tá? 84. Hoje, crianças, vamos trabalhar aí uma matéria nova, tá? Chamada o quê? Números fracionários. Então, peguem o seu livro, abram na página 84. Tá bom? Peguem para a tia Nalva, por favor. A tia vai estar fazendo a explicação desse conteúdo através dos cartazes e você vai acompanhar através do seu livro. Prontinho? Já pegaram? Então vamos começar, tá? Números fracionários, de acordo com o seu livro aí. Olha o que está falando no seu livro. Fração é o número que representa em quantas partes iguais foi dividida uma unidade, tá? Ou um inteiro. O inteiro quer dizer a parte que foi dividida, né? O que foi dividido pode ser uma laranja, pode ser um bolo, pode ser um pão, pode ser uma melancia. Então, o que você está dividindo, o elemento que você está dividindo vai representar um inteiro. Exemplo. Você tem um exemplo aí no seu livro, tá bom? Então agora a tia Nalva vai passar aqui, tá? Primeiro vamos falar do livro, depois eu passo para o cartaz. Então vamos lá. Exemplo. Se você tiver, tá? Se tivermos uma pizza inteira e a dividirmos em 10 partes iguais, cada parte representará uma fração da pizza, tá? Então olha o seu livro aí, você tem a imagem, né? Desse alimento delicioso que acho que todos gostam, não é mesmo? Essa pizza aí, ela foi dividida, tá? Em 10 partes, tá? Ela foi dividida em 10 partes. Mas observe essa primeira imagem. Ela tá inteira, tá? Ela tá dividida, mas ela tá inteirinha aí. Ninguém tirou nem um pedaço. Então, é a imagem que está aí no seu livro dessa pizza inteira. Ela representa um inteiro, tá? Um inteiro quer dizer que ela está inteira. Igual essa imagem aqui, ó, da tia Nalva, ó. Ela não está dividida. Ela representa o que, essa pizza? Uma pizza inteira representa um inteiro, tá, crianças? Ela representa um inteiro. Ela ainda não foi dividida, tá bom? Então, olha só. Hoje a tia Nalva está introduzindo o conteúdo com vocês aí sobre números fracionários. Números fracionários, tá? Fração é o número que representa em quantas partes iguais foi dividida uma unidade ou um inteiro. O inteiro, no caso, é o que você está dividindo, tá bom? No exemplo que deu no livro e no exemplo que a tia Nalva tem aqui no cartaz, temos uma pizza aí, tá bom? A do livro de vocês, ela está dividida em 10 pedaços, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aí no livro de vocês. Um inteiro foi dividido em 10 partes iguais. Representamos essa situação com o número fracionário 1 sobre 10, onde 1 é a quantidade de partes que foi tomada do inteiro e 10 o número de partes em que o inteiro foi dividido. Observem no livro de vocês que tem 1 sobre 10, quer dizer, o número 1 vai ser chamado de numerador e o número 10 será chamado de denominador. A tia daqui a pouco vai explicar isso para vocês aqui através do cartaz, tá bom? No caso, aí no livro, essa pizza que tem aí no livro, ela está dividida em 10 pedaços, não tá? Imagine se você foi lá e pegou um pedaço dessa pizza e ó, comeu. Você tirou um pedaço desse alimento aí, né? E comeu. O que aconteceu? Você tirou um pedaço de 10, né? Ela não tinha 10 partes? No inteiro, ela não tinha 10 pedaços aí no seu livro? Se você pegou um pedaço e comeu, tá? Um pedaço representa a fração. Fração, crianças, nada mais, nada menos. O que quer dizer fração, tá? É um pedaço daquele alimento que você comeu. No exemplo que você tem aí no livro, é da pizza. É um pedaço da pizza que você comeu. Representa a fração. Por isso que aí no seu livro tem 1 sobre 10. 1 sobre 10.
O numerador representa a parte que você comeu um pedaço. E o denominador representa em quantas partes a pizza tem, que são 10, ok? A tia explicou essa primeira parte aí no livro, tá bom? Agora a tia vai continuar explicando aqui no cartaz, ok? Olha, presta atenção aqui. A tia já explicou esse lado, agora a tia vai explicar esse lado. Fração, os termos da fração. Fração também tem termos, tá? Como tem as continhas de mais, continha de menos, continha de vezes, continha de dividir. Elas não têm a fração? Elas não têm o nome dos termos? A fração também tem o nome dos termos, tá bom? Ó, os termos da fração são, tá? Quando a sua figura, no caso aqui nós temos círculos, não é mesmo? Não é só alimentos, tá? Você pode usar também formas geométricas. Aqui a tia Nalva deixou o exemplo de um círculo. Esse meu círculo, ó, ele está dividido em 4 pedaços, só que ele está inteirinho. Observe, ó, ele está inteirinho. Quer dizer, ele forma o quê? Um inteiro. Ele está completo, eu não mexi nele. Ele está completo, então ele forma o quê? Um inteiro, tá bom? Quando você não mexe na sua figura geométrica, no seu alimento, ele está formando um inteiro. Agora observe aqui, temos o mesmo círculo aqui, não temos? A tia só pintou de cores diferentes. Mas observe, ó, ele tem 4 pedaços, igual esse, ó. 1, 2, 3, 4. Mas crianças, esses 3 pedaços que estão pintados, quer dizer que a tia Nalva tirou esses 3 pedaços do círculo. Eu peguei para mim esses pedaços do círculo. Só sobrou um, não é mesmo? Observe agora aqui, tá? Como foi representado essa figura, esse círculo, tá? Essa fração. Como faço para representar essa fração aqui dessa forma geométrica? Eu tinha um círculo dividido em 4 pedaços. Os 3 pedaços pintados correspondem aos pedaços que a tia Nalva pegou para mim, que eu peguei para mim. Então, eu peguei quantos pedaços? 1, 2, 3. Olha o número 3 aqui, ó. Ele é o meu numerador. O 3 ficou em cima por quê? Corresponde aos pedaços que eu peguei, tá? No caso, se fosse o bolo, correspondia aos 3 pedaços que eu tinha comido, tá bom? E o número 4, o denominador, significa o que, crianças, hein? Significa em quantas partes a figura tem. Quantas partes esse círculo tem? 1, 2, 3, 4. Então, a parte que vem da fração embaixo aí, ó, significa em quantas partes a sua figura foi dividida, tá? Se ela foi dividida em 4 partes, a gente chama de denominador, a parte de baixo. A parte de cima, numerador, tá? Indica quantas partes você retirou da sua figura. No caso, eu retirei 3 partes. Estão entendendo? A tia está fazendo a explicação aí através do livro, do cartaz, mas quando a gente começar a fazer a atividade, você vai ver que é bem fácil, é bem tranquilo, tá bom? Então vamos continuar lá no seu livro agora, na página 85. Observe aí. E se fossem 2 pedaços de pizza? Agora observe aqui, nesse exemplo que a tia Nalva tem aqui no cartaz. Observe, tá? Imagine que essa pizza tem 10 pedaços. Se eu comer 2 pedaços, como vai ser representado? Igual tá aí no seu livro, ó. 2 décimo. O 10 nós vamos ler décimo, tá bom? Daqui a pouco você vai ver o nome dos termos, tá bom? 2 décimos. E se fosse 3 pedaços? Imagine. Eu comi 2 e dei um pro meu colega. Eu retirei 3 pedaços da pizza. Então, como que eu vou representar em forma de fração? Da forma que está aí no seu livro, ó. 3 décimos, tá bom? Entenderam direitinho? Então, agora, a tia Nalva colocou um cartaz aqui, ó. É igualzinho o cartaz que está aí no seu livro de amarelo, tá? Ok? Então, vamos conferir aqui no quadro. Os números fracionários são escritos dessa forma, tá? São uma forma diferente. O número que fica em cima, geralmente, ele é chamado, tá? Pelo número normal. O nome normal do número. Só o que vai mudar é o que está embaixo, tá bom?
Então vamos lá. Olha só, quando você vê aí uma fração que tem 1 sobre 2, nós vamos chamar 1/2, tá bom? Vão observando o nome, isso é importante vocês estudarem. Se você vê uma fração que tem 1 sobre 3, vamos chamar 1/3. Se você vê uma fração que tem 1 sobre 4, você vai chamar 1/4. Se você vê uma fração que tenha 1 sobre 5, você vai chamar 1/5. 1 sobre 6, 1/6. 1 sobre 7, 1/7. 1 sobre 8, 1/8. 1 sobre 9, 1/9. E 1 sobre 10, como eu falei, a gente chama 1/10. Crianças, o número que fica em cima, representando o numerador, não muda o nome, tá? Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8. Não vai mudar o nome, a gente vai chamar normal. Imagine se você tivesse aqui um 5 sobre 8, eu ia chamar que 5/8. Estão entendendo direitinho o que a gente já está falando? Tá? Aí no livro de vocês ainda fala bem assim, ó. Os números múltiplos de 10, 100 e 1000, no denominador representamos como décimo, como a tia Nova falou aqui do 10, que chama décimo, tá? Décimo, centésimo, se for o caso do 100, e milésimo, se for o caso do 1000, tá? Tem que gravar isso aí, ó. Se for 10 é décimo, se for 100 é centésimo, se for 1000 é milésimo, respectivamente. Para números maiores que 10 que estejam no denominador, usamos a palavra avos, tá bom, crianças? Agora observe, tá? A partir, ó, você tem um 10. Se fosse um 11, eu ia chamar 11 avos, tá bom? Como tem um exemplo aí, ó, 2 sobre 13, como é que a gente fala? 2 13avos. 1 sobre 31, 1/31 avos. Entenderam, crianças? A tia vai explicando agora, vocês vão entender, tá? A tia Laura fez primeiro a explicação aí pelo livro, ok? Pelos cartazes, agora a gente vai passar a trabalhar no quadro e no caderno, tá? Mas antes disso, vamos revisar aqui o que é fração, o que a tia Laura falou de fração, tá? Primeiro eu expliquei fração. Fração indica a parte que você retira, né? Aquela quantidade que você come de um alimento. Imagine um pedaço de pão. Você pegou o pão, dividiu, tirou um pedaço. O pedaço que você comeu do seu pão representa a fração. Um pedaço de melancia também representa a fração. Entenderam? Eu quero que vocês entendam o que significa fração, tá bom? Fração, criança, a fração ela está presente no nosso dia a dia, tá? Porque você sempre está repartindo alguma coisa, está tirando um pedaço de alguma coisa. Tudo bem? Aqui vocês entenderam, né? Quando a tia Nara falou dos termos da fração, se a fração, se o alimento, se a sua figura estiver inteira, ela representa um inteiro. Se ela for dividida, como a tia Nova dividiu aqui o círculo, tá? Você tem aqui uma fração, ela é representada como essa fração aqui? 3/4. A parte de cima nós vamos chamar de numerador, a parte de baixo você vai chamar de denominador. O numerador indica quantas partes você retirou ou você pintou. No caso aqui eu pintei, né? Eu pintei 3 partes do círculo. E esse círculo foi dividido em 4 pedaços. A parte de baixo representa o total de partes do seu objeto, do seu alimento, ou da sua forma geométrica. Chama-se denominador. E o último cartaz, a tia Nalva colocou aí, como tem no seu livro, né? A leitura, como se escreve aí, como são escritos termos de uma fração. E é bom vocês estarem estudando, tá? Vamos relembrar aqui nos cartazes? 1 sobre 2, 1/2. 1 sobre 3, 1/3. 1 sobre 4, 1/4. 1 sobre 5, 1/5. 1 sobre 6, 1/6. 1 sobre 7, 1/7. 1 sobre 8, 1/8. 1 sobre 9, 1/9. 1 sobre 10, 1/10, tá? E se fosse 1 sobre 100, 1/100.
sobre 1000, 1 milésimo. E assim por diante. Ok, meus amores? Agora nós vamos continuar aí, tá? Nossa aulinha. Continuando agora lá no nosso caderno. Peguem o caderno de vocês que nós vamos registrar esse conteúdo no caderno, por favor. Meus amores, pegaram aí o caderno? Pegaram também o lápis, a borracha? Agora vamos continuar o nosso conteúdo aí sobre fração no nosso caderno, tá? No caderninho vocês vão colocar para a tia Nalva a data, tá? Hoje é a nossa aulinha de segunda-feira, dia 17/8, coloquem a data, por favor. Depois vocês vão escrever aí, ó, no título, números fracionários, que é o nosso conteúdo de hoje. A tia Nalva começou a explicação através dos cartazes, agora nós vamos copiar esse conteúdo aí no nosso caderno. Então vamos lá, fração, tá? Juntinho com a tia vai lendo e você vai escrevendo. Ou então depois você volte o vídeo para copiar. Fração é um número que representa em quantas partes iguais foi dividida uma unidade ou um inteiro. Lembra que a tia Nalva falou que fração é a parte, né, que você retirou ou que você tomou da figura ou do seu alimento. Então, fração representa aquela parte que foi retirada, tá bom? Aqui, ó, você tem, a tia Nalva colocou, né, 1 sobre quinto, aqui no caso, 1 quinto que a gente vai ler, tá bom? 1 sobre 5, na hora que você for fazer a leitura dessa fração, vai ficar 1 quinto. Aí a tia está explicando agora o nome dos termos aí dessa fração. 1 nós vamos chamar de numerador e o 5 vamos chamar de denominador. Tem que estar prestando atenção nisso aí, hein, crianças? Observem aqui agora. A tia representou aqui, ó, através desse retângulo, tá? Essa fração, ó, 1 quinto. Como que ela foi representada? A tia Nalva desenhou aqui no quadro o retângulo. Vocês vão desenhar também no caderno. É para copiar no caderno conforme está aqui no quadro, tá bom? Depois que você escreveu aquilo que a tia Nalva leu, você vai escrever aqui, ó, 1 quinto. Aí você coloca na frente o nome desse termo, numerador. Depois você coloca o nome desse termo, denominador. Aí depois que você vai desenhar na frente aqui, ó, a tia desenhou um retângulo para representar essa fração. Como que a tia Nalva fez? Ó, 1 quinto. O número 5, que é o denominador, ele representa em quantas partes a figura foi dividida. E tem uma coisa, hein? Essas partes têm que ser divididas igualmente, todas do mesmo tamanho, tá bom? Então vamos observar aqui o retângulo. Quantas partes tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes esse retângulo foi dividido, ó. Representa aqui a parte do denominador. Ok, meus amores? Agora observe ali em cima o numerador. O numerador, eu tenho o número 1, não é mesmo? Número 1 representa a parte que a tia Nalva pintou aqui do meu retângulo. Eu pintei quantas partes? Somente uma, por isso que tem o número 1 aqui, ó, tá? Esse número 1 representa a parte que eu pintei do meu retângulo. Estão entendendo agora, crianças, como que a gente faz para representar a fração? Tá bom? Então a tia fez na forma do desenho e também colocou aqui, ó, na forma escrita, como representa, tá bom? Então fica, como se lê essa fração? 1 quinto, tá? 1 quinto você lê essa fração. E aqui a tia Nalva representou através do desenho. Agora vamos lá. Aqui a tia Nalva vai explicar cada um para vocês, ó. O que significa numerador e o que significa denominador. Depois que você copiar essa parte, você copia essa aqui também, tá bom? Então vamos lá. Numerador. O que indica o numerador? Indica quantas partes foram tomadas do inteiro, tá? Então, crianças, o numerador indica quantas partes eu pintei do inteiro. O inteiro significa a figura toda. No caso aqui, ó, essa figura não representa mais o inteiro, né? Porque eu tirei um pedaço dela, eu pintei, né? Eu pintei uma parte dela. Então, o numerador indica essa parte que eu pintei, que foi uma. E o denominador, que a tia Nalva vai explicar agora,
Denominador indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido, né? No caso, como 5. O meu retângulo foi dividido em 5 partes. Entenderam, criança, direitinho? Estão entendendo aí que a tia está explicando? Então, copiem para a tia Nova aí, por favor. Vamos copiando, que a tia Nova vai continuar escrevendo aí no nosso quadro. Então, copiem. Se não deu tempo, dá uma paradinha. Vai copiando esse conteúdo aí no caderno, tá bom? Meus amores, agora que nós já escrevemos essa primeira parte, vocês vão pular uma linha e vão escrever para a tia Nova no caderno de vocês. Leitura de frações. Como que fazemos para fazer, né, a leitura dessas frações? Tá? Copiando aí junto com a tia. Vamos lá? Ó, 1 sobre 2. Como que a gente vai ler 1 sobre 2? 1 meio ou metade, criança. Quer dizer que 1 sobre 2 quer dizer que é a metade da figura. Tá bom? Agora temos 1 terço, tá? 1 sobre 3. Você vai ler 1 terço. 1 sobre 4, 1 quarto, pode escrever aí, vamos lá? 1 sobre 5, 1 quinto, 1 sobre 6, 1 sexto, 1 sobre 7, 1 sétimo, 1 sobre 8, 1 oitavo. Vamos copiando aí para a tia, por favor, no caderno essa matéria. A tia vai apagar aqui para a gente finalizar, tá bom? Essa parte da leitura das frações, que é importante a gente estar fazendo. Temos aí 1 sobre 9, 1 sobre 10. Então, vamos lá. 1 sobre 9, você vai ler o quê? 1 nono. Vamos escrevendo um embaixo do outro para ficar bem bonitinho. Ó, lembra que eu falei do 10? 1 sobre 10, você vai ler 1 décimo. Depois a tia Nova vai colocar aqui um exemplo aqui para vocês observarem. Lembra que eu falei que passado 10, nós não vamos ler mais um 10, a gente vai ler, não vai ler um 11, tá? Você vai ler 1, tá? 1 11avos. A partir do 11, todos os números que você for colocar, vai colocar avos. 1 11avos, 1 12avos, 1 13avos e assim por diante, tá bom? Então eu vou deixar aqui de exemplo, ó. 1 sobre 11, você vai ler 1 11 avos, tá? Você pode estar observando aí no seu livro que também tem escrito essa parte. Vamos escrevendo aí no caderno de vocês, por favor. Agora, tá? A tia vai apagar aqui para a tia continuar o conteúdo que nós temos que terminar de escrever no nosso caderno, crianças. Meus amores, agora continuando aí, ó. A tia Nova já explicou, agora eu só vou colocar a explicação aqui, no caso, quando tivermos que colocar a palavra avos. Vamos copiando aí junto com a tia, quando o denominador for maior que 11, lemos o numerador depois o denominador depois você vai ler o denominador e acrescentamos a palavra avos. Opa, já. Entenderam, crianças? Aqui a tia colocou a explicação. Quando o denominador for maior que 11, lemos o numerador, depois do denominador e acrescentamos a palavra avos.
avos. Toda vez que for acima de 11, tá? No caso aqui, ó, 1 sobre 11, ficou o quê? 11 avos. Você lê o numerador, como a tia Nova falou aqui, ó. Tá bom? Você leu o numerador, depois você leu o denominador, que foi 11, e no final você acrescentou a palavra avos. Fica 11 avos. Ok, crianças? Já fez a explicação. Escrevam aí, por favor, aí no seu caderno. Agora a tia Nova vai terminar aqui finalizando. Vou apagar aqui. Finalizando essa nossa aulinha de matemática de hoje. A tia vai explicar quando for o caso de 1 sobre 10, 1 sobre 100 e 1 sobre 1000. Tudo bem? Os números múltiplos de 10 e 1000 no denominador, quando eles estiverem no denominador embaixo, né? No denominador, representamos como que a gente representa, hein? Lembra? 1 sobre 10, como é que a gente lê? 1 sobre 100, deixa eu escrever aqui. 1 sobre 10 fica 1 décimo. 1 sobre 100, 1 centésimo. E no caso só falta 1 sobre 1000, né? Vou apagar aqui, ó, tá? Se não deu tempo de você escrever, você volta o vídeo para escrever o conteúdo. Sobre 1000 vai ficar como 1 milésimo. 1 milésimo. Ok, crianças? Então, crianças, hoje, nessa nossa aula de matemática, a tia Nova fez a explicação do conteúdo aí sobre números fracionários. Expliquei o que era uma fração, comecei a explicar lá através do cartaz, do livro, e agora nós copiamos esse conteúdo aí no caderno, tá? Eu espero que vocês tenham copiado tudo nos seus cadernos. Na próxima aula nós vamos começar a fazer atividades sobre esse conteúdo, tá bom? Se você não entendeu alguma coisa, volte o vídeo, tá? Da nossa aula inteira, desde o livro, leia o livro também. Na próxima aula vai ficar mais fácil, tá bom? Então, beijinhos, até a nossa próxima aula.